Um grupo de milionários, cujas fortunas eram invejáveis, reservou um fim trágico e misterioso. Uma reviravolta chocante de suas vidas. Esses magnatas perderam suas vidas em um evento devastador, a implosão do submarino Titã, cujo destino eram os destroços do navio Titanic, afundado no Oceano Atlântico em 1912. Prepare-se para uma narrativa cheia de intriga, riqueza, tragédia e um mistério que desafia todas as expectativas. Eles mergulharam até 3.800 metros de profundidade. A suspeita é de que o veículo não tenha suportado a pressão da força da água e implodiu. Os destroços do submarino Titã, que desapareceu no último domingo 18 de junho de 2023, foram encontrados a cerca de 500 metros do navio Titanic. O submarino Titã tinha capacidade para levar até 5 pessoas com cerca de 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura. Uma viagem no submarino Titã gira em torno de R$1 milhão para cada pessoa e tem a duração de 8 dias. O desaparecimento desse submarino capturou a atenção de todos, mas o que torna esse caso ainda mais enigmático são os barulhos misteriosos que foram detectados pelas autoridades. A história começa quando a guarda costeira relata que não sabe ao certo a origem dos barulhos misteriosos que foram captados. Esses sons intrigantes têm confundido os especialistas e aumentado a especulação em torno do destino do submarino desaparecido. Essa incerteza cria um clima de suspense e nos leva a questionar o que poderia estar acontecendo nas profundezas do oceano. Ainda há muitas perguntas sem respostas. A falta de informações concretas e a incerteza sobre a causa dos barulhos misteriosos geram uma tensão palpável, alimentando especulações e teorias que circulam tanto entre os especialistas quanto entre o público em geral. Então vamos entender um pouco mais por dentro e saber quem eram os milionários dentro do submarino. Paul Henry Nargeolet é um nome que se destaca quando se trata de exploração subaquática e salvamento marítimo. Sua paixão por desvendar os segredos das profundezas o levou a enfrentar os maiores desafios dos oceanos, mas é sua notável participação nas expedições ao Titanic que o torna uma figura lendária. O RMS Titanic, o navio de passageiros que naufragou em 1912, é um dos naufrágios mais famosos e trágicos da história. Anos depois, o fascínio em torno do Titanic permanece vivo e desperta a curiosidade de muitos. É nesse contexto que Paul Henry Nargeolet se destaca como um dos principais especialistas em explorar as profundezas onde repousa o lendário navio. Ao longo de sua carreira, Nargeolet liderou várias expedições ao Titanic, usando sua experiência e habilidades para explorar os destroços e trazer à tona novas descobertas. Ele foi fundamental na recuperação de artefatos históricos do naufrágio, que ajudaram a reconstruir os eventos trágicos daquela fatídica noite. No entanto, a história de Nargeolet vai além de suas expedições ao Titanic. Ele também desafiou os limites das profundezas do mar em outras missões de resgate, como o famoso resgate do submarino russo Kursk em 2000. Sua coragem e dedicação o tornaram um dos mergulhadores mais respeitados do mundo. Mas a vida de um explorador das profundezas marítimas não é isenta de desafios. Nargeolet enfrentou perigos inimagináveis, desde as pressões extremas das profundezas até as adversidades climáticas e técnicas. Cada expedição ao Titanic é uma corrida contra o tempo, pois o naufrágio está gradualmente se deteriorando, corroído pela ação dos elementos e pela ação microbiana. Apesar de todas as dificuldades, Nargeolet e sua equipe sempre persistiram buscas incessantes por respostas. Eles buscavam não apenas recuperar artefatos valiosos, mas também preservar a memória daqueles que perderam a vida no naufrágio. Seu trabalho representa um esforço para honrar as vítimas e garantir que a história do Titanic seja mantida viva para gerações futuras. A história de Paul Henry Nargeolet é uma prova de que o espírito humano é capaz de superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Sua coragem, determinação e paixão pela exploração o transformaram em uma lenda viva do mundo subaquático. Sua dedicação em desvendar os segredos do Titanic e outros naufrágios nos inspira a nunca parar de viver e sonhar. A história de Nargeolet tocou o coração de muitos, pois ele personificava a busca incansável pelo desconhecido e a vontade de desvendar os mistérios das profundezas. Seu apelido, Mr. Titanic, refletia sua dedicação e paixão pelo lendário navio naufragado, que ele explorou incansavelmente para desenterrar sua história e preservar a memória das vítimas. Sua coragem inspirou gerações de exploradores e deixou uma marca indelével na história marítima.
Em um mundo repleto de histórias inspiradoras de pessoas que desafiam os limites e alcançam o extraordinário, há uma figura que se destaca: Amy Yadin, o empresário britânico que conquistou os céus e os polos. Desde pouca idade, Amy Yadin alimentava uma curiosidade voraz pelo voo. Fascinado por aviões, ele passava horas construindo meticulosamente modelos aeronáuticos e sonhava em tocar as nuvens. Seu espírito aventureiro o levou a voar em planadores, experimentando a sensação de liberdade no céu. Essa paixão intensa o impulsionou a explorar os limites do voo e buscar desafios ainda maiores. Após se formar em engenharia aeronáutica, Yadin mergulhou de cabeça em sua carreira, trabalhando para empresas líderes no setor aeroespacial. No entanto, seu espírito empreendedor logo o levou a criar sua própria empresa, a Polar Fast, especializada em viagens de aventura nas regiões polares. Com seu sócio, Steve Brooks, Yadin abriu caminho em direção ao desconhecido, embarcando em expedições ousadas para explorar terras inexploradas e conscientizar o mundo sobre a preservação desses ecossistemas preciosos. Mas o que realmente diferencia Amy Yadin é sua busca incansável por recordes e desafios audaciosos no campo da aviação. Ele liderou a icônica circunnavegação polar, uma façanha que o levou a voar ao redor do mundo, cruzando os polos norte e sul. Esse feito extraordinário estabeleceu um recorde mundial e cativou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Yadin não apenas sonhava em alcançar o impossível, mas também inspirava outros a seguirem seus próprios sonhos audaciosos. Além de suas incríveis conquistas, Amy Yadin se tornou um defensor dedicado do meio ambiente. Ele utiliza suas expedições como uma plataforma para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e a importância da preservação dos polos. Sua paixão pela aviação e pela natureza se unem em uma mensagem poderosa, mostrando que podemos explorar e preservar, desde que tomemos medidas responsáveis. A vida de Amy Yadin é uma prova viva de que sonhos ousados e paixões incandescentes podem nos levar a lugares inimagináveis. Sua jornada, desde a infância até as alturas dos céus e além, é um lembrete de que não devemos nos contentar com os limites impostos, mas sim buscar voos mais altos, perseguir nossas paixões e fazer a diferença em nosso mundo. Então, inspire-se com Amy Yadin, um visionário que transformou sua paixão pela aviação em uma carreira épica, desafiou os polos e liderou o caminho para um futuro mais sustentável. A história de Shahzada Davood é um desses contos envolventes, cheio de reviravoltas e segredos que desafiam a compreensão, um homem cuja existência é tão enigmática quanto emocionante. Nascido em um berço de nobreza, Shahzada Davood cresceu em um ambiente de privilégios e riqueza. Sua família, com uma longa linhagem de prestígio, o criou com os mais altos padrões de educação e cultura. Desde cedo, ele foi exposto a um mundo de arte, ciência e política, preparando-se para assumir um papel significativo no cenário global. No entanto, a vida de Shahzada Davood tomou um rumo inesperado quando ele decidiu deixar para trás a segurança de sua vida de luxo e seguir uma jornada de autoconhecimento. Movido por uma busca incessante de significado e propósito, ele embarcou em uma viagem espiritual que o levou a lugares remotos e misteriosos. Foi durante essas peregrinações que Shahzada Davood encontrou mestres espirituais e estudou antigas tradições e filosofias. Ele mergulhou nas profundezas da sabedoria ancestral, buscando uma compreensão mais profunda da existência humana e do universo que nos cerca. Sua jornada espiritual o transformou e trouxe um novo propósito à sua vida. Mas a vida de Shahzada Davood não se limita apenas à busca espiritual. Ele também é conhecido por suas realizações como empresário e filantropo. Sua visão empreendedora o levou a fundar empresas de sucesso, impulsionando a inovação e criando oportunidades para outros. Sua abordagem visionária e humanitária em seus empreendimentos o estabeleceu como um líder inspirador. No entanto, apesar de sua vida aparentemente perfeita, a existência de Shahzada Davood é envolta em mistérios e segredos. Há rumores de que ele guarda conhecimentos antigos e tesouros ocultos, que está envolvido em atividades clandestinas e que possui conexões com organizações secretas. Essas especulações alimentam a aura de intriga que envolve sua pessoa. Shahzada Davood é um homem enigmático, cuja vida nos leva a questionar a natureza da realidade e a explorar os limites da nossa compreensão. Sua busca incessante por significado, sua influência nos negócios e sua aura de mistério tornam sua história emocionante. Em um mundo onde o desconhecido se entrelaça com o conhecido,
A vida de Shahzada Davor nos convida a olhar além das aparências e a mergulhar nas profundezas da existência. Suas realizações, sua jornada espiritual e seus segredos ocultos nos desafiam a questionar nossas próprias vidas e a nos aventurarmos além das fronteiras da compreensão convencional. A história de Shahzada Davor é um convite para embarcar em uma viagem de descoberta, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissipam, revelando um mundo de possibilidades infinitas. Também no submarino, estava seu filho, Sulaiman Davor, um jovem empreendedor paquistanês, que teve sua vida abruptamente interrompida, deixando sua família e o mundo em choque. As circunstâncias misteriosas que cercam sua morte lançam uma sombra de intriga e suspeita sobre o incidente, despertando a curiosidade de todos. Segundo relatos da tia do jovem, momentos antes da viagem fatídica, ele estava apavorado e demonstrava um claro receio de embarcar no submarino. A família alega que ele expressou seu medo e relutância em participar da expedição, levantando questões perturbadoras sobre o que realmente aconteceu naquele submarino. Sua tia compartilhou esses detalhes em uma entrevista emocionante, que revelou um lado sombrio dessa história trágica. A irmã do empresário paquistanês também quebrou o silêncio e trouxe à tona informações preocupantes. Em uma entrevista à televisão dos Estados Unidos, ela afirmou que seu sobrinho não queria de forma alguma fazer parte da viagem. Essa revelação adiciona mais um elemento de mistério à história, deixando-nos com perguntas sem resposta sobre o que teria levado esse jovem empreendedor a embarcar em uma jornada tão temerária contra sua vontade. O incidente com o submarino ganhou proporções internacionais, e a curiosidade em torno das circunstâncias que cercam a morte do empresário paquistanês só aumenta. As autoridades estão investigando o acidente, buscando respostas para as perguntas que assombram a mente de todos. O que realmente aconteceu naquele submarino? Havia algum motivo oculto por trás da viagem? Quem é responsável por essa tragédia? Enquanto o mundo aguarda respostas, especulações e teorias conspiratórias começam a surgir. A morte prematura desse jovem empreendedor alimenta a imaginação de muitos, que buscam desvendar os mistérios por trás desse acidente trágico. O que poderia ter causado esse pânico repentino e justificado o temor do jovem em relação à viagem? Seriam questões pessoais, segredos ocultos ou algum tipo de ameaça desconhecida? Essa história perturbadora nos leva a refletir sobre a fragilidade da vida e sobre os segredos sombrios que podem estar escondidos sob a superfície. Enquanto aguardamos mais informações, o mundo acompanha de perto os desdobramentos dessa investigação, esperando que a verdade venha à tona e que justiça seja feita em memória do jovem empresário paquistanês. A tragédia do submarino nos lembra que nem tudo é o que parece e que por trás das fachadas perfeitas podem existir segredos sombrios. Essa história nos mantém intrigados e ansiosos por respostas, desafiando-nos a continuar buscando a verdade, mesmo quando ela parece estar envolta em mistério e incerteza. Stockton Rush, um empreendedor visionário que transformou sua paixão pelo oceano em uma missão para proteger e explorar as maravilhas subaquáticas. Um nome que se destaca na indústria da tecnologia subaquática e um pioneiro no desenvolvimento de veículos submersíveis inovadores. Sua jornada inspiradora envolve desafios, descobertas e um compromisso implacável com a exploração oceânica. Desde a infância, Stockton Rush foi apaixonado pelo oceano. Fascinado pela riqueza dos ecossistemas subaquáticos e pela vastidão desconhecida das profundezas, ele nutriu um sonho de explorar os segredos escondidos sob a superfície. Essa paixão o impulsionou a buscar conhecimento em engenharia e oceanografia, preparando-o para uma carreira que iria além dos limites convencionais. Rush não apenas sonhava em explorar os oceanos, mas também estava determinado a encontrar soluções inovadoras para a proteção desses ambientes frágeis. Ele percebeu que a tecnologia desempenharia um papel crucial nessa busca, e foi assim que nasceu a OceanGate, uma empresa que revolucionou a indústria de veículos submersíveis. Por meio da OceanGate, Rush desenvolveu o primeiro veículo submersível tripulado em fibra de carbono do mundo, capaz de mergulhar a grandes profundidades. Essa conquista marcante abriu portas para uma nova era de exploração oceânica e pesquisa científica. Além disso, a OceanGate também se tornou uma plataforma para estudos de arqueologia submarina, permitindo a exploração de naufrágios e a preservação de artefatos históricos. A visão de Rush não se limita apenas à exploração. Ele também está comprometido com a conservação dos oceanos e com a educação sobre a importância desses ecossistemas.
Sua abordagem holística para a preservação marinha o levou a colaborar com cientistas, pesquisadores e organizações de conservação em projetos inovadores. Ele acredita que a conscientização e a educação são fundamentais para inspirar a próxima geração de defensores dos oceanos. A jornada de Stockton Rush não foi isenta de desafios. Ele enfrentou obstáculos técnicos, financeiros e logísticos ao longo do caminho. No entanto, sua determinação e paixão pelo oceano o impulsionaram a superar cada obstáculo. Sua persistência e mentalidade inovadora o tornaram uma figura respeitada na indústria, e suas contribuições têm sido reconhecidas em todo o mundo. Por outro lado, os recentes acontecimentos envolvendo o desaparecimento de um submarino despertaram um turbilhão de emoções e questionamentos. Entre os principais protagonistas desse enredo, está o CEO da empresa responsável pelo submarino, que chocou o mundo com suas declarações controversas e atitudes negligentes em relação à segurança. As primeiras peças desse quebra-cabeça intrigante vêm à tona quando descobrimos que o CEO da empresa do submarino desaparecido havia debochado da importância da segurança. Suas declarações desdenhosas revelam uma atitude irresponsável e levantam sérias dúvidas sobre as medidas tomadas para garantir a segurança dos ocupantes do submarino. Essas revelações desencadeiam um debate acalorado sobre a ética empresarial e a responsabilidade dos líderes em proteger a vida humana. Mais informações surgem quando é revelado que o dono da OceanGate, empresa por trás do submarino desaparecido, admitiu ter quebrado algumas regras durante a construção da embarcação. Essa admissão perturbadora levanta questões sobre a qualidade e a confiabilidade do submarino, bem como sobre a responsabilidade do dono em relação ao desaparecimento do mesmo. Enquanto os detalhes sombrios continuam a emergir, uma reviravolta surpreendente é revelada. A esposa do executivo da OceanGate que está a bordo do submarino desaparecido é descendente de um casal que perdeu a vida no trágico naufrágio do Titanic. Essa conexão entre duas tragédias marítimas abala a imaginação e gera especulações sobre uma possível maldição ou destino interligado. À medida que o mundo acompanha os desdobramentos dessa história envolvente, uma pergunta persiste: o que realmente aconteceu com o submarino e seus ocupantes? As investigações estão em andamento para desvendar os mistérios por trás desse desaparecimento inexplicável. Enquanto o mundo continua intrigado com esse evento trágico, uma revelação surpreendente veio à tona. Uma pessoa tinha uma passagem para o submarino, mas decidiu não embarcar. Descobrimos que se trata de um milionário empresário português, cujo nome e história despertam ainda mais interesse. Mário Ferreira revela, em relatos pessoais, que desistiu de embarcar no submarino, expressando um sentimento de alívio por não ter participado dessa fatídica viagem. Essa confissão nos leva a questionar: o que ele sabia ou pressentia? Um milionário português tinha uma conexão com a empresa responsável pelo submarino e que, por algum motivo, decidiu não seguir adiante com seus planos de embarque. Qual foi a razão por trás de sua decisão? E se ele poderia ter conhecimento de algum perigo iminente? Foram levantados questionamentos sobre seu envolvimento e se ele pode ter informações valiosas que possam ajudar na investigação. O mundo espera ansiosamente por suas declarações adicionais e por uma possível contribuição para desvendar o mistério que envolve o submarino. Suas escolhas, motivações e conexões com o evento mantêm-nos intrigados e desejosos por respostas. Nossos olhos permanecem fixos, esperando por mais informações, revelações e respostas que possam finalmente lançar luz sobre os mistérios que cercam o submarino.